A quimioterapia e a rádio ainda é o ápice do tratamento pro câncer? Nem sempre. Hoje a gente tem coisa muito mais moderna. Isso é importante. Mas a gente ainda faz muita quimio e rádio. A gente faz quimio e rádio em mama. A gente faz radioterapia, por exemplo, em próstata. Cérebro, a gente faz radiocirurgia, já tá mais moderno. A gente fazia rádio de crânio total antes, a pessoa perdia o cabelo. Hoje não. Hoje a gente faz radiocirurgia. Olha isso, bem mais moderno. Olha. A gente já faz imunoterapia em praticamente todos os tipos de cânceres. Não, tem câncer que eu não trato nem com quimioterapia mais. Olha. Tem alguns tipos de câncer de mama que a paciente não precisa mais fazer quimio, faz só hormonioterapia moderna, tratamento que ela toma em casa. Tem tipos de câncer de pulmão, que eu tenho pacientes que nunca viram quimioterapia também, que faz terapia-alvo. Olha, isso é importante. Comprimido que toma em casa. É até um paciente que ele fez o diagnóstico de um câncer de pulmão metastático, com 35 anos. Ele nunca tinha fumado, mas 35 anos. Isso foi em 2018. Ele tá bem, ótimo, em remissão até hoje. Olha tá? isso. Tomando terapia-alvo em casa. Né? Aliás, férias passadas, eu não lembro exatamente o mês, encontrei com ele no Hopi Hari com a família. Olha! E ele quando te viu? Tá maravilhoso. Ficou emocionado? Maravilhoso. Ele passa sempre. E aí ele fala, olha, lá na firma, o pessoal acha estranho, porque eu tô com cabelo, tô bem. Eles perguntam se eu realmente tenho câncer. E ele ouve essa pergunta já tem 7 anos, né? Caramba. E nunca fez químio. Olha, então a gente tem muitas coisas como modernas. Como evoluiu, né, doutora? Sim. Como evoluiu, como hoje desmistificou, de certa forma, essa doença que antigamente não podia nem se falar o nome, né? Sim. É uma coisa importante isso, viu? Fala, Camila. Doutora, eu queria saber, muitas pessoas têm um tumor em algum certo lugar, aí fazem a quimioterapia, às vezes passa por procedimento cirúrgico e o tumor sai, some. A pessoa vira, fica muito feliz com a conquista que ela teve, só que depois o tumor aparece em outro lugar. Como que isso funciona? Isso é chamado de recidiva do câncer. Como é que o câncer sai de um lugar e vai parar para o outro? Primeiro eu vou explicar como é que isso funciona. Então, a pessoa fez a cirurgia, mas possivelmente na cirurgia o tumor não saiu, ele deixou micrometástase. Não que o cirurgião não tirou tudo, não é. O cirurgião tirou tudo que era visível no olho dele. Tirou com margens livres, porém o câncer mandou micrometástase para a corrente sanguínea, que são células microscópicas que não dá para ver a olho nu. A gente tem hoje tecnologia para ver isso? A gente já tem, que é o ctDNA, mas aí essas células ficaram alojadas lá na corrente sanguínea, nos vasos que ficam em volta do órgão, ou na corrente linfática, que fazem um período de latência. Passou 2, 3, 5 anos, elas saíram desse período de latência, começaram a andar na corrente sanguínea ou linfática e se instalaram em outro órgão. Exemplo, pode ser um câncer de intestino, que a pessoa operou, fez quimioterapia, mas ficou essas micrometástases. Aí a pessoa ficou bem 5 anos, no 5º ano foi lá, fez e deu uma metástase no fígado. Então, isso é chamado de recidiva, o câncer voltou, por quê? Ele deixou micrometástase na corrente sanguínea, foi parar lá no fígado, e aí isso é chamado de recidiva. Mas a recidiva também tem controle? Tem jeito? Sim. Toda recidiva é tão agressiva quanto a da Preta Gil? Não. Né? Então, existe possibilidade de remissão de doença em recidiva. Quando a gente fala de metástase, tecnicamente pela medicina, a gente ainda não pode usar a palavra cura, apesar de eu já ter visto muitos pacientes já curados. Mas a gente pode falar em remissão de doença. Porque, às vezes, a gente trata a pessoa com químio, com imuno, com terapia-alvo, e eu já tratei muitos pacientes que tinham metástase pulmão, fígado, que há mais de 5 anos a gente faz o PET scan e não aparece mais nada. Olha! Nada. Então, maravilha. é possível, mesmo uma pessoa que teve essa recidiva que você perguntou, através do sangue, que foi as células, fazer um tratamento e ter a remissão da doença. Que é como se fosse uma cura. A gente só não pode usar pela medicina essa palavra, mas eu tenho inúmeras pacientes em remissão hoje, com tratamentos modernos. Perfeito, doutora. Rafa, quer fazer pergunta? Eu queria falar com a doutora que a senhora falou sobre o crescimento do câncer de mama, né? E com tantas campanhas,
né, tantos incentivos à campanha do câncer de mama que vem acontecendo de alguns anos já para cá, né? E o crescimento, você acaba de informar que o crescimento do câncer de mama. Por que isso, doutora? Mas aí eu vou te contar o que acontece, porque às vezes a realidade ela não é tão clara assim como se apresenta. A gente tem as campanhas de mamografia, só que sabe para quem que o SUS oferece a campanha? Para mulheres que têm mais de 50 anos. A gente tem que a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia Clínica indica que a mamografia seja feita a partir de 40 anos. E no SUS, as pessoas que dependem do SUS vão começar a fazer só com 50 anos. 10 anos depois. E antes disso não pode ser feito? Uma mulher, por exemplo, de 40 anos, ela não pode chegar Pagando. no SUS? Só se ela tiver com sintoma. Aí ela já vai aparecer com nódulo ou com sangramento na mama num estágio avançado. Enquanto o SUS deveria oferecer esses exames 10 anos antes. Na prevenção. Na prevenção. Triste, E né? aí o que Triste. acontece também, aí a gente tem a idade aí dos 40 anos. Mas será que todo câncer de mama ocorre com 40 anos? Não. Recentemente eu atendi uma moça com câncer de mama com 25 anos. Então, aí eu vou estar já, a pessoa vai lá novinha, com nódulo, aí o médico, não, você vai começar só com 40. Não, gente, se a mulher antes de 40 tiver nódulo suspeito, você não tem que falar para a paciente que ela é jovem, que ela não pode ter um câncer, você tem que investigar a sua Porque a paciente. gente tem um público também feminino aqui alto, né? Então o ideal seria as mulheres fazerem um exame de toque a partir dos 25 anos, mais ou menos, é isso? Doutora? Sim, tem o autoexame que ele ajuda, né? Escolha um período do mês, um dia no mês, né? De preferência aí fora do período menstrual, onde você vai se observar. Notou alguma coisa estranha? Tem que procurar um médico, procura um mastologista, um ginecologista ou um oncologista e não deixe que esse médico diga para você que aquele nódulo é normal. Tem que investigar. Não adianta. Eu já ouvi muitas pacientes jovens que falavam para mim, doutora, eu fui no médico e o médico falou assim que como eu era muito jovem, que eu provavelmente não tinha câncer de mama. E ela tinha um câncer de mama. Então, se notou nódulo na mama, mesmo que você tenha menos de 40 anos, o exame indicado para você começa com a ultrassonografia, porque mulheres mais jovens, a mama é muito densa, a mamografia não vai captar nada. Então, você faz o ultrassom. E se no ultrassom deu dúvida ainda, faz a ressonância magnética, né? É muito importante essa orientação. Não fique com essa dúvida. Não fique vendo o nódulo crescer, ter secreção na mama e achando que é normal. Meu Deus, né? não é brincadeira. Foi assim que você, infelizmente, perdeu sua mãe. Aí a minha tia, né? A sua tia também? Também. Mas a minha tia foi nesse caso. Quando ela foi, já estava praticamente tomada a mama. Qual é o país referência hoje, doutora, em cura do câncer? A gente, os Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa, a gente segue os guidelines americanos e europeus. Hoje, todos os estudos clínicos dos remédios mais modernos que a gente usa hoje são estudos globais. Então, tudo que a gente usa aqui vieram de estudos chamados multicêntricos. Né? A terapia-alvo, a imunoterapia, tudo é desenvolvido em estudos de fase 3 ou fase 2 nos centros europeus e americanos. Então, a gente segue protocolos europeus e americanos e as novidades às vezes demoram um pouquinho mais para chegar aqui pra gente, ou seja, já tem coisas que estão aprovadas nos Estados Unidos que a Anvisa ainda não aprovou, né? Por isso que a preta, de repente, foi pra lá. A preta foi para fazer estudo clínico. Estudo clínico de fase 1, 2, acredito, de medicamentos ainda experimentais. E lá, a imensidão de estudos clínicos é absurda. Eu passei um tempo lá, né? Depois que eu me formei, eu fiquei em Nova York, num centro. Eles têm e o paciente já chega pedindo o estudo clínico, ele já é avisado, já pesquisou. Né? É bem diferente a cultura deles. Então, hoje é assim. E, doutora, tem uma frase, um pouco polêmica essa frase, né? E eu gostaria de ouvir a senhora. Que é o seguinte: a cura do câncer já era para existir, mas a indústria farmacêutica não deixa. Acho que você já ouviu essa frase também. Isso é uma verdade ou um fake news? Não, isso não é verdade.
Tem muito cientista sério lutando pelo câncer há décadas. Isso não é verdade. E a medicina está evoluindo cada vez mais. E, assim, já a cura do câncer já é possível em muitos casos. Exato. Inclusive casos metastáticos. Eu tenho pacientes metastáticos que você falava, essa pessoa vai morrer em 6 meses, que a pessoa está viva e bem há 17 anos. Então, assim, isso é uma falácia. Infelizmente, tem questão de ideologia no meio disso. As pessoas... Eu tenho um canal no YouTube bem grande, inclusive a gente ganhou uma plaquinha do YouTube esse ano. Eba! 100 mil? Sim. Boa. E lá eu vivo ouvindo essas coisas, né? Que eu sou vendida. Eu falo, gente, eu falo a realidade assim como ela é. Não adianta eu falar pra pessoa que a pessoa vai tomar chá que vai curar do câncer. Não Essas adianta coisas eu falar não. isso. Mas, por exemplo, há pouco tempo atrás, até a própria Rússia, né, anunciou que tem A vacina pronta para alguns tipos de câncer, Sim, não foi isso? sim. É possível isso? Foi. É possível, só que a Rússia é um pouquinho diferente. A informação deles a gente não acessa muito bem, né? Tá. Então a gente conseguiu entender um pouquinho da vacina, mas a vacina está em teste ainda. Parece que é uma vacina geral para todos os tipos de câncer, não é uma vacina específica para um tipo. Ou senão para 4, 5, 6, né? É para todos os tipos para de todos os tipos. Que legal. Parecem que eles estavam recrutando pacientes, já ampliando a fase de testes e que eles iriam colocar essa vacina no mercado este ano. Porque essa história da vacina russa foi no final do ano passado, Né? isso. Faz pouco tempo, Foi, né, que eles foi. anunciaram. Só que eles não abriram muito os dados. Então ficou todo mundo assim, sem saber exatamente se é uma vacina de RNA. Mas realmente... E se também é verdade, né? Isso também é verdade. Se não é somente para pôr um pânico nas indústrias farmacêuticas mundiais. Né? Também, porque na verdade eles falaram isso no final do ano passado e que iam lançar esse ano. Ainda não rolou. saiu, né? Mas... Doutor Marcelo Rezende, jornalista, inteligentíssimo, né? Era de uma inteligência incrível. E ele abandonou o método tradicional de cura e foi para um método alternativo. Como que a senhora enxerga isso? Uma loucura, tá? Vou ser muito sincera aqui. Sem dúvida. Eu acho que tem que associar as coisas e eu não sou contra nada. Inclusive, assim, a gente faz a oncologia integrativa, que a gente integra, não exclui. Mas ele excluiu o tratamento tradicional para fazer um tratamento que não tem comprovação científica. Quando o paciente está numa situação de vida ou morte, ele vai tentar tudo que você falar. Então, se você falar, olha, vai injetar sangue no deltoide, a autohemotransfusão vai curar o câncer, ele vai fazer. Só que faça também o tratamento convencional. E aí, quando os pacientes vêm, doutora, posso fazer isso? Eu falo, olha, durante essa fase da quimio, isso é perigoso. Mas depois que a gente estiver na outra fase, você pode fazer. Se você acredita, isso não vai te fazer mal, não há problema. Mas associe as coisas, não exclua. Então, ele morreu muito rápido, né? Ele faleceu. Rápido. E com sofrimento, porque como eu disse para vocês, a quimio às vezes não é para curar, né? Mas a quimio, às vezes, ela vai tirar a dor da pessoa. A quimio vai fazer a pessoa ganhar peso. A quimio vai fazer a pessoa aumentar o apetite. Por mais que a mídia só diga o contrário, a quimio, às vezes, vai fazer esse bem. Então, ele poderia ter... Não digo que ele teria vivido quanto tempo mais com a quimio, mas, pelo menos, de repente, seria com menos sofrimento. Se eu uso a dose da quimio ajustada, né? Não é que eu vou usar uma quimio que vai matar a pessoa. Não, gente, a gente tem que ter critério. Tem que usar uma dose ajustada. O ideal é ter a qualidade de vida com a dose certa. Não é sair dando qualquer dose e você não avaliar seu paciente. Mas eu acho que é isso, é integrar as coisas e não excluir, né? Como ele fez. E é uma judiação, né? A gente vai voltar aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, subindo a cada dia, se inscreva no nosso canal Chupim do YouTube, estou esperando a sua inscrição também, e like na nossa transmissão. Vamos voltar. Voltamos com o Chupim aqui na Metropolitana, hoje com a doutora Vivian Koski. É Koski ou Koski? Eu perguntei da outra vez. É, Koski. Koski, com ó. Koski. Koski. Com O, não com O. É ó, não. Olha, a doutora tem um Instagram, olha só. Doutora Vivian Koski, tá bom? Pode entrar no Instagram. E,
cadê o seu link? Esse é o link do YouTube, doutora? Não, mas esse é o Linktree. Deve ter o YouTube aí no meio também, mas tem o canal do YouTube. Canal do YouTube aqui. Tá aí, ó. Então, em destaque aí, ó, você vê canal do YouTube. Você que é inscrito no canal Chupim do YouTube, já dá essa moral pra doutora, já se inscreve no canal dela, porque é muito importante o que ela debate, o que ela coloca lá, né? É uma referência, gente. A doutora Vivian é uma referência na oncologia, né? Então, vamos se inscrever e seguir ela no Instagram, doutora Vivian Koski, com K, Koski, tá bom? Doutora, quem quer fazer a última pergunta pra doutora? Temos 3 minutos total. Eu queria entrar nessa história da lenda, porque muita gente, inclusive, associou isso que eu vou dizer com relação à Preta Gil. O que matou ela foi uma mágoa. Isso não existe na oncologia, né? Não. de jeito. Mágoa. Quando a gente fala de mágoa, é lógico, quando você fica magoado, você altera seus hormônios. Você vai aumentar cortisol, você vai aumentar a adrenalina, você vai ficar com aquela sensação no peito, tá bom. Isso é um fator de risco que prolongado, por exemplo, estresse crônico, depressão, é fator de risco para câncer? É. Mas sozinho uma depressão causa um câncer? Não. Boa. Sozinho uma mágoa causa um câncer? Não. Mas junto de um contexto, ou, por exemplo, onde a pessoa tá magoada, aí ela para de fazer exercício, aí ela come tudo errado, aí ela começa a fumar. Então eu juntei alguns Vários fatores fatores de de risco. risco. Malefícios, né? E aí sim eu vou potencializar aí. Mas dificilmente uma coisa só vai causar um câncer. Muito bom, tá? doutora. Isso é bom desmistificar, viu? Sim. Gente, eu quero dizer que o ganhador de hoje do tema do dia foi o Cristiano, o final do telefone 9603. Ele que participou aqui, que respondeu a pergunta se ele já mentiu pra se livrar de alguma enrascada e contou pra gente. Mentiu e ganhou. Quero agradecer a doutora, uma salva de palmas pra doutora. Necessária. Muito obrigado, doutora, de coração. Ó, eu que agradeço, eu me coloco à disposição de estar sempre aqui com vocês. Vocês Eba. podem me chamar quando vocês quiserem, que eu tô aqui pertinho. Muito Eba! A gente vai chamar mesmo? Então, tá Eu bom? quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, no Jardim Paulista. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim da doutora Vivian, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã tem mais uma edição do Chupim às 6 da tarde. Valeu, Rafa. Valeu, Bartô. Obrigado, Valeu, Toqueto. Brasil. Eba! Obrigado, doutora. Obrigado, beijo, Tchau. Boa noite!